Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos a todos os teologandos. E você já sabe, se você é novo por aqui no nosso canal, te convido a olhar, a acompanhar o conteúdo e se inscrever no nosso canal. Conteúdo de esclarecimento bíblico, direto, simples, e você pode estar se inscrevendo no canal, assim você nos ajuda a crescer. Não só assista, não esqueça de dar o seu like se você gostar, porque isso vai nos ajudar a propagar e a crescer o canal e espalhar cada vez mais conteúdos e conhecimentos da palavra de Deus. E ao se inscrever, não se esqueça, clique no sininho para ativar as notificações, porque aí você vai receber em primeira mão os novos vídeos que postarmos aqui. Bem-vindos ao Teologando número 15, e eu quero conversar com você sobre apostasia. Seria o coronavírus o pior vírus, a pior pandemia que a igreja já enfrentou? Bem, humanamente podemos até dizer que sim, né? Na nossa geração nunca vimos algo dessa natureza, dessa magnitude a nível mundial. Porém, de maneira espiritual, existe uma praga que assola a igreja desde muito tempo. E agora no século 21, por se tratar do final das coisas, dos finais dos tempos, né, dos últimos dias que estamos vivendo aqui na terra como igreja, em se tratando disso, então ela tem se aflorado cada vez mais. E eu quero falar com você sobre isso, mas antes eu gostaria de ler um texto com você, ou melhor, um versículo, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ok? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. E eu gostaria de falar com você aqui. Primeiro, eu gostaria que você analisasse comigo esse versículo, a fala, né, a escrita aqui de Paulo. Primeiro nós temos que descobrir o seguinte, nós temos que observar o seguinte: não é Paulo que está dizendo, Paulo está sendo só o porta-voz, Paulo está só escrevendo, Paulo está passando para frente uma informação. Quem é que está dizendo? Você observa, mas o Espírito diz expressamente. Quem diz é o Espírito com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo que está dizendo para Timóteo, para que Timóteo passe para a igreja. E ele diz de uma maneira. Qual é a maneira que o Espírito está usando para falar? Expressamente. E o que é falar expressamente? Falar de maneira clara, falar de maneira direta, específica, transparente, explícita e com uma finalidade definida. Ou seja, você descobre que quem está falando é o Espírito Santo e está falando de forma expressa, clara, objetiva, direta, transparente, explícita e com uma finalidade bem definida. Qual é essa finalidade? Nós descobrimos quando lemos no contexto, no final do versículo também, você descobre que a finalidade é alertar a igreja quanto a algum acontecimento, quanto a alguma coisa que viria por aí. E o que se trata? Ele diz, o Espírito fala de maneira clara, e ele diz, nos últimos dias, nos últimos tempos. Quais são esses últimos tempos? Você pode observar em Hebreus, que Hebreus vai nos dar uma nuance, vai nos dar uma ideia de que dias seriam esses, de que tempos seriam esses. Vá comigo até Hebreus no capítulo 1, e eu vou ver aqui e compartilhar com você. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. A carta aos Hebreus nos dá uma claridade quanto a esses dias. Que dias são esses? Os últimos dias para Deus começou desde que Jesus veio, cumpriu sua obra, sacrificou-se, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. De lá para cá,
para Deus já são os últimos dias, os últimos tempos. Isso quer dizer que nos inclui a nós. Então é o Espírito que está dizendo de maneira clara e transparente e explícita que nos últimos dias, nos quais nós estamos incluídos, acontecerá o quê? Alguns apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Ou seja, vai haver nos últimos dias apostasia. Querido, e no século 21, creia, espiritualmente e para a igreja, é muito pior do que o coronavírus. Porque muitos vão passar essa quarentena, muitos vão passar essa pandemia sem serem tocados por esse vírus, e eu declaro, profetizo em nome de Jesus. Porém, muitos que não serão tocados por esses vírus, o coronavírus, já estão sendo tocados, já foram tocados ou irão ser tocados pelo vírus maldito da apostasia. Então eu sei que é o Espírito que está falando, eu sei que ele está falando de maneira clara e direta, não precisa muita coisa para interpretar, já está interpretado o texto, e ele diz que nos últimos tempos, tem um tempo para isso acontecer, os últimos tempos, agora, está acontecendo, estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? Eu tenho que descobrir essa quarta coisa. Apostatar é desertar, é desistir, é negar, é abandonar. E no contexto que Paulo está falando a Timóteo, é negar, desertar, desistir, abandonar a fé. E como isso acontece? Eu vou te dar alguns caminhos aqui nesse vídeo. Caminhos que a apostasia trilha para chegar até você. O primeiro caminho que a apostasia usa para chegar até nós, para chegar até a igreja do Senhor. O caminho da teologia sem compromisso e da falsa profecia. Isso. O caminho da falsa profecia levanta falsos profetas que fazem com que eles cheguem até nós e use do suposto dom para nos falar coisas que Deus nunca mandou eles falarem. São falsos profetas. Isso gera frustração. Pessoas que profetizam em nome de Deus sem Deus nunca ter falado, te dizendo coisas que Deus vai fazer, vai acontecer, vai operar isso, aquilo, sem Deus nunca ter falado. Você fica esperando isso acontecer, isso não acontece, gera frustração e muitos acabam caindo na apostasia. A teologia sem compromisso, pessoas que estão empurrando o goela abaixo, cheio de telólogos que tem, né, nas redes, na internet, empurrando o goela abaixo esses lixos teológicos que faz com que você duvide de Deus, da inspiração da palavra, da totalidade da palavra, e começam a retalhar a Bíblia como se fosse, sabe, um balcão de buffet onde você só come aquilo que lhe interessa. Isso é um caminho para a apostasia. Segundo caminho que a apostasia toma é a filosofia. A filosofia na pós-modernidade, o período onde estamos, que sempre tenta trazer para nós, ou nos mostrar, ou deixar Deus de fora, deixar de fora do contexto social a questão da fé, do cristianismo. A filosofia trata de, muitas das vezes, trazer um relativismo a tudo. Uma máxima da filosofia é dizer que a sua verdade não é a minha não é a sua verdade, enfim, não existe uma verdade completa. Porém, existe a verdade completa, o suprassumo dela, a verdade total e absoluta é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo que é a palavra. E você tem que ser politicamente correto, você não pode confrontar a verdade dos outros, porque se não é verdade para você, mas é para a pessoa, e nós temos que ficar de bico fechado, caladinho. Isso é um segundo caminho da apostasia. O terceiro caminho que a apostasia toma para chegar até nós, o estilo de vida antropocêntrico, gente egoísta, que só pensa em se dar bem, o entorno ao redor, eles não pensam. Esse estilo de vida, de viver para si como centro de tudo, é um estilo de vida que faz com que você perca a fé, com que você abandone os laços de fé, os laços da comunhão, e você viva só pensando em si. Esse estilo de vida quer colocar o homem como centro de tudo. E o centro de tudo sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo.
O quarto caminho que toma a apostasia para chegar até nós, a cultura. Você sabe que por mais bela que seja a cultura de uma nação, toda cultura no mundo está influenciada. Toda cultura no mundo está contaminada, desde a queda de Lúcifer e do homem, de Adão. Então, por mais bela que seja a cultura, pense, a cultura está no mundo e ela é mundana, né, na sua essência. A cultura nos quer colocar goela abaixo também, que temos que ser tolerantes com tudo. Por exemplo, gente nua no museu, para criança estar olhando, tocando, na exposição de quadros obscenos. Isso tudo é cultura. Isso é arte mediante a cultura. Querem empurrar isso goela abaixo. Querem que nós entendamos isso como arte e cultura. Você tem que ter uma consciência, você tem que ter algo na cabeça. A nossa cultura hoje tem que ser a cultura do reino de Deus. E a constituição desse reino está contida na palavra de Deus. Esse é o quarto caminho por onde vem a apostasia para a nossa vida. E eu posso te dar aqui rapidinho alguns passos, 4 passos que você pode dar para chegar até a apostasia. Ela usa esses caminhos. Esses caminhos que eu te citei. Mas se você não prestar atenção, você também pode dar passos até ela. E o primeiro passo para você chegar à apostasia é o que Paulo falou: dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Opte pela sã doutrina, pela doutrina da palavra de Deus em sua totalidade, porque toda a Bíblia é inspirada. Então, esse é o primeiro passo que alguém pode dar em direção à apostasia: dar ouvidos à dúvida. Esses espíritos enganadores geram dúvidas, geralmente vêm disfarçados de mestres, de professores, de teólogos, querendo te fazer pensar, né? A desculpa sempre é essa: eu vou te fazer pensar. Na realidade está te lançando dúvida e às vezes a gente nem percebe. O segundo passo que alguém pode dar em direção é a cauterização da mente, como ele fala no versículo 2. A mente cauterizada, a pessoa já não pensa mais, a consciência está contaminada, está comprometida. E o certo para ele é absoluto, ele não pondera mais. Tudo que está ao seu redor e outros confrontos de pensamento são errados. Ele não aceita mais. Ele não consegue mais pensar que ele pode estar trilhando o caminho errado, porque a mente está cauterizada. Vive na mentira, no engano e engana a outras pessoas. E um terceiro passo que eu posso te dar em direção, que as pessoas dão em direção à apostasia, é o afastamento. Você duvida, você esfria por causa da mente cauterizada, você já não acredita mais em nada, em mais ninguém, para você todo mundo é falso, mentiroso, aí você se afasta. No que você se afasta, fica como uma brasa fora do braseiro, logo vira um carvão. E para nada serve, acaba morrendo espiritualmente. Então o afastamento é o terceiro passo para a apostasia. Geralmente a pessoa se afasta magoada, ressentida, com alguém, com um grupo, com um líder, enfim. Perdoe e não aceite ficar afastado, porque você foi chamado para estar no meio. E o quarto e último passo, como eu já tinha dito, você chega até a apostasia carregando dentro do seu coração ressentimentos, mágoas. Mágoa das pessoas, mágoa da igreja, mágoa dos líderes, mágoa de Deus, porque Deus não te atendeu, gente magoada com Deus, gente magoada com o pai, com a mãe, irmãos de sangue sem se falar, irmãos de igreja sem se falar. Aí você tem que perdoar, querido, para que a apostasia não chegue até você. Apostasia, guarde, essa é uma das piores pragas e pandemias que a igreja está enfrentando no século 21. Não deixe com que ela chegue até você. Os caminhos que ela trilhar, como eu te disse, a teologia, a cultura, não é, a filosofia, ponha barreiras. Embarreire, não deixe passar. E você não dê esses passos que eu te falei. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo Teologando. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, espalhe esse vídeo ao máximo de pessoas possível. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal Teologando.